partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Começa hoje o Festival de Ópera. Sinfra institui parceria com o Detran para sinalizar as rodovias estaduais. Governador Wilson Lima autoriza a promoção de mais de 2.200 policiais militares. Decisão do STF mantém competitividade da Zona Franca de Manaus. Começa hoje a Série B do Campeonato Brasileiro. Libertadores da América. Palmeiras dá show e goleia o Melgar fora de casa. Termina hoje o prazo para pedir isenção de inscrição do Enem. Imposto de renda. Receita Federal diz que só 65% dos contribuintes entregaram a declaração até agora. O prazo termina na próxima terça-feira. Depois de vários dias de calmaria, Manaus registra uma quinta-feira de vários acidentes de trânsito e de execuções. Na madrugada de hoje, um venezuelano foi morto a tiros na Praça da Saudade com características de acerto de contas. No bairro São José, Zona Leste, também com característica de acerto de contas, homem é executado com 23 tiros em frente de sua casa. Estes são os destaques desta edição do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5:48. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo em Manaus nesta quinta-feira, Eduardo. Sol com muitas nuvens durante o dia, com período de nublado a parcialmente nublado com chuvas. O Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 23 milímetros hoje. Os termômetros, que no momento esbarram na marca dos 26 graus, devem atingir os 32 graus centígrados na máxima. Normais as operações de pousos e decolagens nos aeroportos de Manaus. Sexta-feira, 26 de abril. E já se passaram 116 dias do ano e faltam agora 249 para terminar 2019. Dia dos Santos Anacleto e Marcelino. Hoje também é o dia do engraxate e o dia do goleiro. Registros da história. Dom João VI voltava a Portugal sob pressão da Revolução Liberal, isto em 1821. Os palestinos revoltavam-se contra os britânicos em 1920. Era publicado em 1925 o livro O Processo, de Franz Kafka. Na Espanha, a Legião Condor alemã destruía Guernica em 1937. Dias depois, Picasso pintava uma tela representando o evento. Era inaugurado em 1965 a TV Globo. Acidente nuclear de Chernobyl, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ocasionava 31 mortes imediatas e 135 mil eram evacuadas em 1986. 5:50 em Manaus. Local. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Itamar Jardina, o nosso sonoplasta. Isso, e bom dia aos amigos que interagem com a difusora pelo aplicativo Mano. Bom dia. Bom dia. Vamos às notícias. O 22º Festival Amazonas de Ópera começa nesta sexta-feira, hoje, portanto. E para deixar tudo pronto, mais de 1.000 profissionais estão envolvidos na produção, que começou 3 meses antes da estreia. Só para a apresentação de Hernani, obra que abre o evento, são 174 profissionais trabalhando. Realizada pelo governo do Amazonas, através da Secretaria de Estado de Cultura, com patrocínio Master do Bradesco, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, o Ministério da Cidadania e Secretaria Especial de Cultura, o 22º Festival Amazonas de Ópera segue com apresentações até o dia 30 de maio. O evento inclui óperas, recitais e concertos. De acordo com Flávia Furtado, diretora executiva do festival, 127 pessoas atuam só na Central Técnica de Produção da Secretaria de Cultura, com mais de 90% da mão de obra local. O Amazonas tem uma equipe que é referência nacional. Temos uma expertise que se formou ao longo desses 22 anos e é impressionante o que a gente gera de trabalho dentro do festival, comentou ela. Mais de 600 postos de empregos diretos são gerados pelo evento, acrescenta Flávia. Só na CTP são 127 profissionais, destes somente 8 técnicos são de fora. A maioria é amazonense.
Além de Manaus, tem pessoas de Parintins e outros municípios do Amazonas e tudo mão de obra de qualidade do estado. A estreia do 22º Festival Amazonas de Ópera é destaque na agenda do fim de semana, promovida pela Secretaria de Estado de Cultura. Além do FAO, oficinas, espetáculos e boi bumbá também completam a programação. Nesta sexta-feira começa a 22ª edição do Festival Amazonas de Ópera às 20 horas, com a apresentação de Hernani de Giuseppe Verdi no Teatro Amazonas. Em 2019, o evento celebra o centenário do maestro e compositor amazonense Cláudio Santoro e conta com a programação nos teatros Amazonas e da instalação, centros culturais Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça, shoppings, hospitais e escolas de Manaus, além de chegar ao interior. 5h52. O Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola comemora com uma grande festa os 38 anos da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Ao longo desta sexta-feira, dia 26, estão programadas uma série de atividades para os moradores do bairro. A Secretaria de Estado do Trabalho CETRAB oferece 36 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. Os interessados devem comparecer na sede da CETRAB, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista 1018, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. A distribuição das senhas começa às 7 horas e o atendimento é das 8 às 17. Os candidatos precisam estar com documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, CTPS, comprovantes de residência e escolaridade. A CETRAB atende também em outros serviços, como a emissão de carteira do trabalho e entrada no seguro-desemprego. E as oportunidades são estas: instrutor de treinamento, auxiliar de manutenção, encarregado de serviços gerais, vendedor externo, assistente comercial, vendedor de livros, coordenador de produção trainee, consultor imobiliário, promotor de vendas, vendedor externo, auxiliar administrativo, vaga para PCD, também para PCD, auxiliar administrativo, auxiliar de farmácia, PCD, vendedor interno, PCD, operador de caixa, vendedor e auxiliar de estoque, todas estas vagas para PCD. Manaus 554. O governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM, dá oportunidade a quem busca o crescimento profissional. Isso vem acontecendo com os alunos do curso de ornamentação de festas que decidiram se qualificar para poder empreender. Os 30 alunos, divididos em 2 turmas, fazem parte dos mais de 5.000 inscritos nos 74 cursos de qualificação oferecidos pelo CETAM no mês passado. Pensando na transformação que oportunidades como essa produzem na história de vida das pessoas que eles assistem, atentos às explicações e põem em prática o que aprenderam na teoria. Dentro das salas de aula da Escola Padre Estélio Danison, unidade do CETAM, localizada no bairro de São Jorge, na Zona Oeste, ocorre a produção dos materiais que darão vida aos diversos temas propostos pela imaginação. Com o objetivo de conhecer as diversas realidades da produção rural no Amazonas, a Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade, SEPROR, realizou nesta quinta-feira o Dia no Campo. Participaram da ação o titular da pasta Petrúcio Magalhães Júnior, os servidores do sistema CIPRO, além de representantes de órgãos e instituições de ensino e pesquisa envolvidos com o setor primário. O alvo da iniciativa foi o Projeto de Desenvolvimento Sustentável PDS Cachoeira, no ramal da Cachoeira, em Iranduba, região metropolitana de Manaus. É uma determinação do governador Wilson Lima que nós, do governo, dialoguemos com o cidadão e com o agricultor. Isso nós estamos fazendo desde o começo, saindo do escritório e trazendo todas as entidades parceiras, assinalou o secretário da Produção Rural. A Secretaria de Estado de Educação, SEDUC-AM, divulgou a homologação das inscrições para a seleção de bolsistas para o programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular, o PROBNCC, do governo federal. Para a realização da prova de redação, os candidatos devem comparecer ao auditório do Centro de Formação Profissional Padre José de Anchieta, CEPAM, localizada na rua Valdomiro Lustosa, Japim 2, Zona Centro-Sul, nesta sexta-feira. A lista com os convocados está publicada no site da Secretaria e pode ser conferida no endereço eletrônico abre.ai/ProBNCC. São 18 vagas para professores do ensino médio das redes estadual e ou federal para atuação como formadores de currículos em diversas áreas. Os selecionados atuarão no processo de revisão ou elaboração e implementação de seus currículos alinhados à BNCC, em regime de colaboração entre estados, Distrito Federal e município. O valor da bolsa é de R$ 1.100 por mês.
Em sessão especial, a Polícia Civil do Amazonas será homenageada às 10 horas da manhã desta sexta-feira no plenário Rui Araújo da Assembleia Legislativa do Estado pelos seus 211 anos de existência no Amazonas, atendendo a propositura do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR e presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. De acordo com Cabo Maciel, a Polícia Civil tem realizado um trabalho muito forte no combate à entrada de entorpecentes no estado. Durante o evento, serão homenageadas várias personalidades da segurança pública do Amazonas. O governador Wilson Lima assinou na manhã desta quinta-feira a promoção de 2.260 policiais militares do Amazonas. Foi a primeira vez que o governo do estado cumpriu em dia as promoções que são direito dos PMs. A solenidade foi no auditório da sede do governo na zona oeste de Manaus. Além do governador, também assinaram a promoção o secretário de Segurança Pública, o coronel Luismar Bonatti, e o comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte. 2.260 policiais militares foram promovidos, sendo 2.199 praças e 61 oficiais. O governador disse que o estado tem uma grande responsabilidade em garantir a tranquilidade do cidadão amazonense. Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é de garantir a tranquilidade do cidadão do estado do Amazonas, que é de fazer a segurança para o povo do estado do Amazonas. É um desafio e tanto, levando em consideração as dificuldades naturais que enfrenta o Brasil, as dificuldades naturais que enfrenta o estado do Amazonas no que diz respeito aos recursos. O Wilson Lima também disse que seu governo está fazendo sacrifício para poder equilibrar as finanças do governo do estado, levando em consideração a situação orçamentária que herdou. A gente está fazendo aqui um sacrifício para poder equilibrar as finanças do governo do estado, levando em consideração a situação em que a gente herdou de um rombo de mais de 3 bilhões de reais. E aqui o que eu estou fazendo é um reconhecimento ao trabalho desses profissionais, desses servidores públicos da área de segurança pública, cumprindo o que determina a legislação, apesar da nossa dificuldade. Eu quero continuar aqui contando com o apoio desses policiais militares para que a gente possa fazer uma Amazonas cada vez mais segura. Para o comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Ayrton Norte, com essa valorização, a categoria vai desempenhar cada vez melhor o seu trabalho nas ruas. Um governo novo, um governo firme, que transforma esse dia em um dia histórico para a Polícia Militar do Estado do Amazonas, por reconhecer o direito dos policiais militares, por proporcionar condições melhores para os policiais militares, para que realmente nós possamos fazer uma segurança de qualidade. É o que nós temos feito durante os 100 primeiros dias de governo e vamos continuar fazendo. A Polícia Militar estará nas ruas e agora, com essa medida, os nossos combatentes que foram promovidos hoje estarão mais atentos e vão trabalhar com mais satisfação para a população do estado do Amazonas. Para a primeiro sargento da Rocan Socorro Vasconcelos, a promoção é resultado de toda uma plantação que foram feitas anos atrás. A promoção, para mim, para todos os policiais militares, ela é um resultado de toda uma plantação que nós fizemos anos atrás, no meu caso, há 25 anos. Então, acho que é uma valorização da Polícia Militar, do policial militar, porque é a promoção que faz com que o policial militar seja valorizado, não só financeira, quanto pessoal. Por quê? Porque o policial militar, além de ser policial militar, ele é um cidadão. O tenente-coronel do Choque, Lima Júnior, disse que após 18 anos de polícia, sair tenente-coronel é muito satisfatório. Isso é uma satisfação muito grande, né? Ter o reconhecimento não só da sociedade, como também do governo do estado. E após 18 anos de polícia, né? Sair um tenente-coronel é muito satisfatório. É um reconhecimento realmente do nosso trabalho em prol da sociedade. O governo também vem honrando o pagamento em aberto das datas bases de anos anteriores dos policiais e bombeiros militares assegurado em lei. A primeira parcela referente a 2017 foi paga em abril de 2018. Já o pagamento do registro salarial de 2016 será pago em abril de 2020. Agora 6h05 em Manaus. O Jornal da Manhã vai até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. A caminhada para a integração Porto-Cidade, focando a revitalização da área portuária de Manacapuru, tem sido longa e repleta de obstáculos. Depois da implantação do Muro de Arrimo, que deu um ar de vida ao local, a área agora tornou-se uma verdadeira favela flutuante, transformando o cartão postal da entrada da cidade numa imensa lixeira aquática sem fim. Não se trata apenas das casas flutuantes que invadiram a orla, mas a falta de opção para carga e descarga de produtos e mercadorias que entram e saem todos os dias na cidade. Carros, caminhões e motocicletas se entrelaçam num emaranhado de desentendimento, ocupando as vielas sem saídas
dificultando as manobras no trânsito louco de Manacapuru. Mais uma luz de esperança pode mudar toda essa situação. A administração municipal já prepara um projeto para a revitalização da área portuária, que deverá mudar todo o aspecto viário e urbanístico da frente da cidade, como explica o prefeito Beto D'Angelo. Sim, Zé. Hoje nós conseguimos, através de emendas parlamentares, uma do ex-deputado Issa Abraão e uma outra parte do ex-deputado Alfredo Nascimento. Com a construção do mercado e a construção da Balsa do Peixe, a Balsa do Peixe será uma feira flutuante que nós vamos realocar algumas pessoas que estão ali, e o mercado municipal, na sua construção, contempla um segundo piso que é outro restante daquelas pessoas. Isso aí faz com que a gente retire aquelas pessoas que estão ali vivendo, trabalhando, e coloque num lugar adequado para trabalhar. Nós não vamos deixar nenhum pai de família desassistido, mas o projeto contempla a revitalização desde frente do TRE até a última ponta do cais, que é ali na casa do finado Arruda. Então toda essa região vai ser revitalizada, da mesma forma que nós fizemos com a orla, que antes estava tomado por bares, por pessoas que se apropriaram de uma área pública para fazer festas, onde havia tráfico, onde havia morte, onde havia prostituição. Hoje é uma praça de alimentação onde as pessoas estão voltando para lá. Estamos criando movimentos para animar aquela região. Da mesma forma, nós vamos retomar para as famílias manacapurenses aquela região. Então hoje a gente consegue dar um norte, a gente consegue alinhar o município, mostra que tem muitas obras, mostra que tem muito serviço, e quem ganha é a população. Beto D'Angelo disse ainda que os pontos onde antes eram lanchonetes e que hoje se transformaram em bares retornarão às suas atividades de origem, e toda a área ao redor receberá novo tratamento com gramados e arborização. De Manacapuru, Zé Guideg, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Muito obrigado pelas informações, Zé Guideg. O governador Wilson Lima entregará nesta sexta-feira 37 picapes para 25 municípios. Os veículos vão auxiliar no trabalho das equipes de saúde e da família nas prefeituras. O ato de entrega será às 11h da manhã de hoje no pódio da Arena da Amazônia, na Avenida Constantino Neri, na zona centro-sul de Manaus. Segundo o secretário estadual de saúde, Rodrigo Tobias, os veículos fortalecerão os serviços de atenção básica dos municípios, a área que tem atenção especial do governo do Amazonas. Na manhã desta quinta-feira, o corpo jurídico da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedido do Amazonas, ASAM, foi designado à Assembleia Legislativa para mediar um diálogo com os operadores do serviço de fretamento que reivindicam a diminuição da taxa de fiscalização da prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros dessa modalidade. O pleito dos representantes das vans refere-se à isenção da taxa de fiscalização com o valor atual de 44,82 centavos, estabelecido por uma resolução publicada em 2016 pelo Conselho Estadual de Regulação e Controle SERCOM, que não leva em consideração a capacidade econômica por tipo de veículo, tornando-se desproporcional na prática. A cobrança da referida taxa de fiscalização é justificada pela necessidade de equilíbrio entre os custos e as despesas inerentes à regulação dessa modalidade. O pleito dos trabalhadores é legítimo. Somos legalistas, mas não consideramos o valor atualmente praticado como justo. Por isso, iremos propor a cobrança de acordo com o número total de passageiros transportados por vans e micro-ônibus, declarou o titular da pasta, Agran Isper Júnior. De acordo com ele, o órgão regulador precisa manter o controle dos operadores do sistema através do cadastramento e fiscalização contínua que garanta a segurança dos passageiros, e as atividades de controle demandam custo operacional. Urucará realiza campanha de vacinação contra a febre aftosa. Valdino Castro tem os detalhes. Bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, está realizando em Urucará a campanha de vacinação contra a febre aftosa e comunica a todos os pecuaristas do município que o prazo final para a compra da vacina encerrará no dia 30 de abril. O veterinário Everaldo Marques, responsável pela DAF no município, informa aos criadores da região que podem efetuar a compra da vacina em qualquer casa agropecuária credenciada, desde que tenha nota fiscal. Nesta etapa, todos os rebanhos da espécie bovino-bilbalino serão vacinados. O titular da DAF conclui: quem não vacinar seu rebanho na data estabelecida estará automaticamente autuado e ficará impedido de retirar a guia de trânsito animal GTA. Lembre-se, rebanho saudável é rebanho vacinado. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Manaus, 6h11.
A administração enxuta, eficiente, com secretarias integradas e metas a cumprir. Em resumo, essa é a essência do projeto de modernização da administração que o governo do Amazonas está construindo e que se materializará com a reforma administrativa, destacou o vice-governador e chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, durante a 50ª reunião do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo, realizado nesta quinta-feira em Brasília. Desde a fase de transição, o MPC vem trabalhando com o governador Wilson Lima na concepção de uma nova forma de administrar. Com a coordenação do empresário Jorge Gerdau, o encontro foi aberto pelo ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal, Onyx Lorenzoni, que fez um panorama sobre os 100 dias do governo e projetos prioritários. O ministro ressaltou a necessidade do país realizar reformas estruturantes, como da Previdência e tributária, para voltar a crescer. O governo do Amazonas destacou que a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, de negar provimento a 12 recursos que questionavam o direito ao crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus, reforça diferencial competitivo do polo de componentes do Amazonas e a segurança jurídica do principal modelo econômico do estado. Para o governador Wilson Lima, a decisão do STF significa o reconhecimento de que a Zona Franca de Manaus deve ter suas garantias constitucionais respeitadas. É uma vitória muito importante porque fortalece a nossa luta para que a Zona Franca seja reconhecida como um modelo de desenvolvimento regional que gera milhares de empregos. É decisivo na preservação da floresta amazônica e que contribui ainda com a arrecadação de impostos federais por fazer girar a atividade econômica, ressaltou. Manaus, 6:13. Deputado Josué Neto destaca a importância do voto do ministro Lewandowski no STF em favor da Zona Franca de Manaus. J. tem os detalhes. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, do PSD, afirmou que o voto do ministro Ricardo Lewandowski foi determinante para a vitória de 6-4 em favor do modelo Zona Franca de Manaus no julgamento de ontem no Superior Tribunal Federal, STF. Josué Neto revelou que conseguiu uma reunião com o ministro na última quarta-feira, dia 24, ocasião em que tratou com ele sobre a importância do modelo Zona Franca, que garante emprego para mais de 80 mil famílias no Amazonas. Abre aspas. Por isso é tão importante valorizar quem reconhece os direitos constitucionais da Zona Franca de Manaus. Ontem no STF tive a oportunidade de conversar com o ministro Lewandowski, que hoje votou favoravelmente à ZFM. Apresentei a ele a visão política e social da nossa Zona Franca, um modelo importante para o desenvolvimento do Amazonas, Manaus e para o sustento de 80 mil famílias, questões que foram consideradas pelo ministro no julgamento de hoje. O voto do ministro Lewandowski, futuro cidadão do Amazonas, foi decisivo nesse julgamento que se arrastou por 2 dias, fecha aspas, afirmou Josué Neto. O processo tentava barrar créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados IPI às empresas de fora do Amazonas que comprassem produtos da Zona Franca de Manaus. No julgamento, o STF reconheceu que as empresas que compram insumos da Zona Franca têm direito a desconto nos impostos que pagam à União. De acordo com o parlamentar, uma decisão contrária à Zona Franca poderia trazer consequências desastrosas para o modelo. No momento em que o julgamento estava 4 votos contra o modelo Zona Franca de Manaus, o ministro Lewandowski proferiu seu voto de forma sucinta e técnica. Abre aspas. A Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento implantado no Amazonas que visa promover uma melhor integração produtiva e social dessa região ao país, garantindo a soberania nacional sobre suas fronteiras. Trata-se de uma das mais bem-sucedidas estratégias de desenvolvimento regional do mundo que alia o progresso econômico à proteção ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida às suas populações, fecha aspas, afirmou o ministro, colocando a votação a favor da Zona Franca em condições de empate. E disse mais, abre aspas, existem estudos que demonstram que 92% da moeda circulante no estado do Amazonas provém do modelo Zona Franca e, graças a isso, de circunscrever uma zona industrial numa determinada região, o Amazonas é detentor da maior cobertura vegetal tropical
tropical do planeta, que corresponde a 97% de sua área territorial, fecha aspas, afirmou Lewandowski. Em seguida, votaram os ministros Celso de Mello e Dias Toffoli, dando placar de 6-4 votos em favor do modelo Zona Franca de Manaus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus 6:17. O Tribunal de Justiça do Amazonas realizará nesta sexta-feira, a partir das 9 horas, as 3 primeiras audiências por videoconferência que marcarão o início da adoção do sistema pelas varas criminais em processos envolvendo réus presos nas unidades prisionais da capital. A medida é resultado de parceria do TJM com o governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP. Atrair novos negócios e buscar alternativas na interiorização das atividades econômicas são algumas tarefas a serem implementadas para conter a queda no volume de investimentos e da oferta de empregos, como a verificada na pauta da reunião de número 279 do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAM, realizada ontem na FEAM, na avaliação do secretário de Estado de Planejamento, Jório Veiga. Para ele, a redução do número de projetos industriais encaminhados ao CODAM tem a ver, sobretudo, com a crise econômica que atinge os mercados de forma integrada. Outro complicador seria a demora na realização das reuniões do Conselho de Administração da Suprama, o CAES, o qual as empresas complementam com o CODAM a execução dos projetos industriais incentivados. A pauta da reunião, que relacionava 20 projetos com investimentos estimados em 252,690 milhões de reais, foi aprovada na íntegra pelos conselheiros. O projeto da Yellow Indústria e Comércio para a fabricação de patinetes elétricos que viraram mania nas ruas do sul do país, no Polo Industrial de Manaus, foi destaque da pauta aprovada. A empresa pretende investir 60,781 milhões de reais e contratar 206 empregados para dar conta da produção dos patinetes, além de bicicleta elétrica. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, vai passar a sinalizar de forma horizontal e vertical as rodovias estaduais, ramais, vicinais e dos sistemas viários de municípios do interior do estado. A parceria está sendo desenvolvida entre a CEINFRA e o Departamento Estadual de Trânsito Detran AM por meio de reuniões entre a equipe técnica dos dois órgãos, comandados pelos seus respectivos gestores. Nesta semana, o titular da CEINFRA, Carlos Henrique Lima, recebeu na sede do órgão, na Zona Leste, o diretor-presidente do Detran AM, Rodrigo de Sá, para tratar dos detalhes da parceria. O Detran AM informou que repassará à CEINFRA, por meio de destaque, a dotação orçamentária necessária para a realização dos serviços de sinalização das rodovias e dos sistemas viários dos municípios. O titular da CEINFRA, Carlos Henrique Lima, informou que a partir desta nova gestão, os contratos referentes à recuperação de rodovias e de sistemas viários terão como item obrigatório a sinalização horizontal e vertical. Esse trabalho visa colaborar para trazer segurança em nosso sistema viário. E temos esta missão de fazer um trabalho que possa garantir mais qualidade para os condutores e cidadãos, disse ele. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Vamos começando o nosso noticiário policial dizendo, Eduardo, que tivemos sim, conforme você já abriu manchete, uma quinta-feira muito agitada na cidade. Logo no começo da manhã, várias mortes também, outras execuções aconteceram no decorrer do dia. Conforme o Giro de Notícias já informava ontem ao comando da Larissa Balheiro, que um homem foi morto a tiros no bairro de São Raimundo. Um outro homem um frentista foi assassinado no momento em que estava abastecendo um carro na Avenida Max Teixeira. Ele levou vários tiros, nada foi levado desse frentista. Logo no começo já falava assim latrocínio, mas não era latrocínio. Enfim, um acerto de contas. Esse homem foi barbaramente assassinado, executado lá num posto de gasolina onde ele trabalhava, e não levaram nada dele. Os dois homens que chegaram na moto chegaram com um único objetivo: executar a vítima, e assim o fizeram. Um cabeleireiro foi encontrado morto com várias perfurações à faca. Também foi destacado no jornalismo da Difusora no dia de ontem. Isso aconteceu durante o dia, era aproximadamente umas 14 horas e 15 minutos, quando esse corpo foi encontrado
lá no conjunto Nova Cidade. Portanto, aí várias execuções durante o dia de ontem na cidade, amplamente divulgado, amplamente informado, melhor dizendo, pela Difusora do Amazonas, principalmente no giro de notícias. E vamos mais! Pronto Socorro, 28 de agosto, um plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa ferida a faca, outra ferida a tiro. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito durante a noite e madrugada. Outra pessoa deu entrada também vítima de agressão física. Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Foi atingido a golpes de corrente com cadeado na ponta. Não se sabe ainda quem agrediu esse homem e por que o agrediram. Ele não disse nada com nada ao chegar no pronto-socorro. Também, né, cheio da correntada. Como é que fala, né, Hamilton Cabral? Ele deu entrada, era por volta de 22h30. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, um homem deu entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que houve um desentendimento por causa de uma partida de futebol que os dois estavam jogando. Um empurrou o outro, vem pro pau, vem pra briga, até que um deles foi e acabou sendo barbaramente agredido. O que deu-lhe a mãozada é conhecido como queixo. Não é o nosso queixinho, não, é um outro tal de queixo lá da área do bairro São José Trecha, ali na área do Campo do Bahia. Rapaz, foi um tubaço que o queixo deu nesse outro cara, que ele caiu todo espatifado no chão. Isso aconteceu a noite de ontem e quem deu o murrão, quem deu a mãozada foi o perigosíssimo queixo. Pronto Socorro Platão Araújo, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, agressão física e mais uma vez o motivo foi um triângulo amoroso. Um homem que é metido a ter amantes, ele pega todo mundo, é um homem feito de altos e baixos. Ele estava com Theo, apesar de ser um homem casado, gosta de namorar na rua. Aí Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, a esposa dele reuniu dois cunhados, dois irmãos dela e deram uma pisa nesse homem. Ele foi levado ao pronto-socorro para os primeiros procedimentos, passou por exames, mas nada de mais grave. Depois ele voltou para casa para buscar as coisas dele, mas foi acompanhado de outras pessoas. Estava com medo de levar outra pisa e ontem um casal se desfez por causa de triângulo amoroso. São esses homens que deixam as intrusas do amor invadirem seus relacionamentos. É por isso que eu não dou confiança para as intrusas do amor. É bom que todos trilhem pelo caminho da fidelidade. Amém? Então vamos lá, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Era por volta de 23h30, era a noite de ontem. João, um homem conhecido como João, apenas como João. O João veio de Mingau, na área da zona leste da cidade. As informações dão conta de que ele se desentendeu com o namorado da esposa dele e acabou levando uma facada. As informações dão conta que ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com uma facada que atingiu o braço da vítima. O ferimento não foi tão forte assim, ele ainda conseguiu arrastar ainda o seu carrinho de mingau até a porta do pronto-socorro, onde foi muito bem atendido. Aliás, todos que vão ao pronto-socorro Platão Araújo, ao 28 de agosto, ao João Lúcio, são muito bem atendidos pelos anjos da vida. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão sempre à disposição para salvar vidas. Todo o nosso respeito aos anjos da vida, os profissionais dos pronto-socorros da cidade, que realmente recebem um grande número de pessoas, mas estão lá sempre para atender e salvar vidas. E também muita gente procurando ainda com sintomas daquela tal da virose, garganta, febre e etc. Muita gente ainda, aproximadamente 500 pessoas procuraram nas últimas 24 horas com esses sintomas, procuraram os pronto-socorros da cidade.
Um acidente de trânsito deixou uma pessoa gravemente ferida e muitos carros amassados ontem. Muito transtorno também ao trânsito. Um acidente envolvendo 11 veículos deixou 2 pessoas feridas. Isso ontem por volta de 11 horas da manhã. O acidente aconteceu na Humberto Calderaro, ali próximo à rua Belo Horizonte. O trânsito no local ficou muito afetado. A batida ocorreu entre 8 carros e 2 motos e um caminhão, e de acordo com testemunhas, a moto bateu contra a lateral de um carro e em seguida outros veículos também se envolveram no acidente. Muito congestionamento, 2 pessoas feridas e vários carros destruídos nesse acidente que poderia ter se tornado em uma tragédia, né? Já que teve tanto veículo amassado aí e uma carreta perdendo o freio descendo a Paraíba. Você imagina no que poderia ter acontecido. Só a mão de Deus ontem para segurar essa carreta e evitar que mortes tivessem acontecido nesse acidente no finalzinho da manhã de ontem. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Em uma grande ação da polícia, mais de 60 quilos de drogas, 5 pessoas presas na noite de ontem. Isso aconteceu no bairro do Alvorada. Um grupo estava em uma casa, estava guardando as drogas e armas. Também foram apreendidas durante a ação policial as pessoas, as drogas, era óxido, era maconha, era cocaína, e foi uma grande ação da Polícia Militar ontem, né, numa grande ação, tirando aí esses bandidos de circulação. Graças aí à polícia, né? Parabéns aí à polícia que ontem tirou esse grupo, essa quadrilha de circulação na cidade. Todos foram presos e a droga apreendida, graças aí ao grande ação da polícia. Foram presos o Gideão Belém de Souza, de 20 anos, Caio César Pereira dos Santos, de 30 anos, Leonardo Cabral França, de 21 anos, Carlos Lázaro de Arruda, de 21 anos, e Márcio Magalhães Artecrino, de 23 anos de idade. Isso não é a lista do vestibular não, viu, gente? Isso é tudo bandido preso ontem com droga lá na área do bairro Alvorada. Grande ação da Polícia Militar à noite de ontem. A informação me foi passada logo após a ocorrência pelo coronel Bruno Azevedo. Parabéns aí a Rocan, parabéns aí toda a Polícia Militar por essa grande apreensão de drogas. É agora! As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. Durante o dia, teve morte a tiro no São Raimundo, teve morte a tiros na Max Teixeira, teve morte na faca no Nova Cidade. O Departamento de Jornalismo da Difusora acompanhou todas essas ocorrências. E durante a noite e madrugada, de ontem para hoje, um venezuelano foi morto a tiros na Praça da Saudade. As primeiras informações dão conta de que esse homem vendia bombom e também lá no meio do bombom tinha droga pelo meio. Ele foi morto a tiros. Aproximadamente 5 tiros tiraram a vida desse venezuelano à noite de ontem na Praça da Saudade. Antigamente, a Praça da Saudade, o pessoal ia para lá para namorar, era tranquilo, era bacana. Agora é uma morte atrás da outra ali na área da Praça da Saudade. Morte no bairro de São José, em frente à casa onde morava. Um homem de 23 anos foi barbaramente assassinado. Ele foi executado por homens que chegaram em um carro e uma dupla misteriosa que chegou no carro. Um dos que estavam dentro do carro desceu, o outro também homem desceram e atiraram e dispararam. 1, 2, 3, 6, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 23 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu.
Como é que escapa? Com 23 balaços espalhados pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, duas últimas informações. O caso daquele padrasto, assassino, bandido que esfaqueou a própria enteada, ele não chegou a matá-la, mas ela continua desde o último dia 6 de março internada em estado gravíssimo no pronto-socorro. O Rodrigo da Silva Oliveira continua foragido, e como se não bastasse, ele tá, né, os parentes chegaram e trouxeram informação dizendo que ele continua ameaçando, ligando, mandando mensagem por celular, ameaçando os parentes da vítima, porque estão denunciando ele à polícia. A Secretaria de Segurança ainda não deu uma resposta à sociedade, nem tampouco à família, em relação ao Rodrigo da Silva Oliveira, que continua driblando a Secretaria de Segurança e continua foragido, tá fazendo graça com a polícia, o Rodrigo da Silva Oliveira, bandido da pior espécie. Acidente de trânsito próximo à rotatória do produtor. Quem nos traz a informação é o Batata da Lotação. O Batata da Lotação aí sempre ligado, Varley, o Batata da Lotação sempre nos trazendo a informação aí do que ele vê na rua. Obrigado pela informação, Batata. Um acidente de pequenas proporções, mas que atrapalha um pouquinho o trânsito nesse momento na rotatória do produtor. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Dona Maria Albina Rocha perdeu seus documentos na via pública. Eles foram encontrados por Odinaldo. A dona Maria Albina Rocha poderá reter seus documentos ligando para Odinaldo no telefone 99419-8771. 99419-8771. Loteria. E vamos começar com o dia de sorte, concurso de número 142, mês da sorte, junho. 7 dezenas, não houve acertador, prêmio acumulado, estimativa de prêmio para o próximo concurso, dia 27, R$800 mil, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Vamos às dezenas do concurso de número 142 do dia de sorte. 06, 11, 18, 21, 23, 29 e 30. Repetindo, 06, 11, 18, 21, 23, 29 e 30. Vamos falar agora de dupla cena, concurso de número 1927, que acumulou em ambas as faixas de premiação. A estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado também no dia 27, R$500 mil. Atenção para a dezena da primeira faixa de premiação. 18, 35, 40, 43, 44 e 50. Repetindo, 18, 35, 40, 43, 44 e 50. Vamos agora à segunda faixa de premiação da dupla cena, concurso 1927. 02, 10, 11, 32, 40 e 43. O assunto agora é quina, concurso de número 4.959. Quina, não houve acertador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, R$4 milhões. Atenção para as dezenas da quina, concurso 4.959. 01, 13, 36, 41, 71. Repetindo, 01, 13, 36, 41 e 71. E finalmente vamos à Time Mania, concurso de número 1323. Time do coração River do Piauí. 7 números acertados, não houve acertador. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$10 milhões. As dezenas sorteadas foram 09, 12, 21, 24, 54, 62 e 62. Repetindo, 09, 12, 21, 24, 54, 62 e 64. Agora 6h42 em Manaus. Esportes.
Nesta sexta-feira será dada a largada oficial da Série B do Campeonato Brasileiro 2019, na qual, como de praxe, 20 clubes disputarão entre si o acesso à elite do futebol nacional. A competição é por pontos corridos e contará com 38 rodadas em que todos jogam contra todos em confrontos de turno e retorno. Ao fim da competição, apenas os 4 primeiros colocados da tabela garantirão vaga na Série A de 2020, integrando o grupo dos 20 melhores do país. Os 4 últimos, por sua vez, serão rebaixados à Série C. Por fim, as outras 12 equipes continuarão na segunda divisão no ano que vem. A Série B 2019 contará com algumas novidades. As 2 principais serão, sem sombra de dúvida, as participações de Cuiabá, do Mato Grosso, e Operário do Paraná. O primeiro acaba de conquistar o tricampeonato estadual no Mato Grosso, mas é estreante da segunda divisão. O segundo, por sua vez, retorna à competição após quase 30 anos de ausência, desde 1991. Placar dos jogos de ontem: Copa do Brasil 19-15, Londrina do Paraná 2, Bahia 1. E às 21 horas, Santa Cruz 2, Fluminense 0. Nesse jogo, o Fluminense ganhou nos pênaltis por 3-2 e foi classificado à próxima fase. Libertadores da América, Zamora 2, Cerro Porteño 1. Júnior de Barranquilla 1, São Lourenço 0. Melgar 0 em casa, Palmeiras 4. A Série B do Campeonato Brasileiro começa hoje com estes jogos. Jogo das 19h15 pelo horário de Brasília, Brasil de Pelotas e Bragantino. Operário do Paraná e América de Minas Gerais. O jogo das 21h30. E Esporte Clube Recife e Oeste. São Bento e Atlético Goianiense. Últimas notícias. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após bater R$4 mais cedo, reagindo a um comentário de diretor do Banco Central e à espera do andamento da reforma da Previdência no Congresso. A moeda norte-americana caiu 0,78% a R$3,9553. Na máxima do dia, o dólar chegou a R$4,62. Na mínima, foi a R$3,9493. O Ibovespa avançou 1,59% a 96.552 pontos na máxima da sessão. Na mínima, o índice foi de 94.212 pontos. Faltando poucos dias para o prazo final, mais de 10 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2019. Até as 11 horas de ontem, a Receita Federal tinha recebido 19,78 milhões de um total de 30,5 milhões de declarações esperadas neste ano. Ou seja, cerca de 65% do volume total projetado pelo governo. O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2019 termina na próxima terça-feira, dia 30. Manaus 6h48. Termina hoje, sexta-feira, o prazo para os candidatos da edição 2019 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem entrarem com recurso caso tenham tido seu pedido de isenção da taxa de inscrição negado. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, 3.687.527 pessoas solicitaram a isenção. Até a noite desta quinta-feira, o INEP não havia informado quantos pedidos haviam sido negados e nem quantas pessoas já tinham entrado com recurso. A economia prevista pelo governo com a reforma da Previdência pode chegar a 1,236 trilhão de reais em 10 anos. O novo número foi divulgado ontem pelo Ministério da Economia ao apresentar o impacto detalhado da proposta de reforma. O impacto de mudanças na aposentadoria rural será de 92,4 bilhões e a urbana de 743,9 bilhões em 10 anos. As mudanças no benefício de prestação continuada são de 34,8 bilhões de reais e no abono salarial de 169,4 bilhões de reais. E o governo vai retirar o sigilo bancário das operações de crédito envolvendo recursos públicos federais, inclusive em transações com estados, municípios, além de autarquias e fundações da administração pública. É o que define um parecer da Advocacia Geral da União ratificado pelo presidente Jair Bolsonaro ontem durante transmissão ao vivo em sua página no Facebook. 6h50 em Manaus. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu ontem que somente o jornal A Folha de São Paulo e o jornalista Florestan Fernandes Júnior podem entrevistar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. E a entrevista deve ser realizada hoje às 10 horas. Na semana passada, uma decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, permitiu a Lula conceder entrevistas na prisão. No entanto, após receber diversos pedidos de entrevistas de outros veículos de comunicação, a Polícia Federal informou aos advogados do ex-presidente que seria
providenciada uma sala para que todos os jornalistas pudessem realizar as entrevistas. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, avaliou ontem que o momento de descrédito do tribunal está relacionado à percepção da sociedade de que os ministros, por vezes, protegem uma elite corrupta. Em palestra na Universidade de Colômbia, em Nova York, Barroso sugeriu que isso é fruto de decisões tomadas pelo próprio tribunal e listou 6 situações que, segundo ele, não tornam difícil entender por que a sociedade se sente desta forma. Confirmando o anúncio feito no início do mês, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira decreto que encerra com o horário de verão. A medida foi tomada durante a solenidade no Palácio do Planalto, que uniu autoridades como o vice-presidente Hamilton Mourão, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Manaus, 6h51. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, refutou ontem qualquer possibilidade de adiamento ou cancelamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A declaração foi dada ao lado de Jair Bolsonaro durante transmissão ao vivo na página oficial do presidente no Facebook. E por falar novamente em Enem, os estudantes que tiveram o pedido de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, negado têm até hoje para entrar com recurso pela internet no sistema Enem. Os resultados dos recursos serão divulgados no dia 2 de maio. Para a solicitação de recurso, o participante deverá enviar a documentação específica prevista no edital do exame. Serão aceitos somente documentos nos formatos PDF, PNG ou JPG, com tamanho máximo de 2 MB. Aqueles que não obtiveram a isenção por ter tido recusado a justificativa de ausência no Enem 2018 deverão apresentar documentos referentes aos anexados durante o período de justificativa. A relação dos documentos aceitos está também disponível no edital. A Justiça Militar da União decretou ontem a prisão preventiva do tenente-coronel do Exército Alexandre de Almeida, acusado de desviar armas da Força Armada para um clube de tiro no Espírito Santo. O oficial era o responsável pela fiscalização de armamento do Exército no estado do Rio de Janeiro. Segundo uma nota divulgada pela Justiça Militar, Almeida é suspeito de vender irregularmente por 90.166 armas de diversos calibres ao clube de tiros Grupo Guerreiros, que também funciona como loja de armas em Vila Velha, no Espírito Santo. Manaus, 6h53. Em uma reunião inédita realizada nesta quinta-feira, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, esforços conjuntos para tentar melhorar as relações com os Estados Unidos e encontrar formas de resolver a questão da desnuclearização da Península Coreana. No início da cúpula em Vladivostok, no extremo oriente da Rússia, Putin afirmou que a visita de Kim também servirá para os líderes desenvolverem as relações bilaterais. Manchete dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro veta campanha publicitária do Banco do Brasil marcada pela diversidade. Destaque do Extra. Tenente-coronel acusado de desviar armas do Exército tem prisão preventiva revertida. O que diz a Folha de São Paulo? STF amplia em 16 bilhões de reais por ano o subsídio à Zona Franca de Manaus. O Estado de São Paulo. Justiça nega pedido de Flávio Bolsonaro para interromper a investigação sobre Queiroz. Principal matéria de capa do Correio Brasiliense. Lewandowski proíbe entrada de jornais em entrevista exclusiva de Lula. Valor econômico. Novo cálculo do governo aponta para a economia de 1,2 trilhão de reais com reforma. BH, Estado de Minas. Raquel Dodge pede que o Supremo condene Fernando Collor a 22 anos de prisão. Vamos agora ao Recife com o Centenário Jornal do Comércio. Quem não pagar IPVA em Pernambuco pode ficar com o nome sujo. Fortaleza, Diário do Nordeste. Desembargadora é condenada à aposentadoria compulsória no TJCE. E finalmente vamos até Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com destaque do jornal 0 Hora. Do coração eu sei que não morro mais, diz homem que teve 120 bilhões de reais depositados em sua conta. Uma das manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã nesta sexta-feira, começando pelo também Centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus tem vitória no STF. A crítica. Operação Arquimedes, Meio Ambiente, Amazônia roubada. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de Valdino Castro, Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45.